Hello, everybody. Pascal from Neutrality Studies here. It is June 15th. Olá a todos, aqui é o Pascal do Neutrality Studies. Hoje é 15 de junho, domingo, e há poucos minutos conversei com o professor Syed Marandi, da Universidade de Teherã, para perguntar a ele sobre o que está acontecendo no Irã e sua visão sobre toda a guerra com Israel. A conexão estava extremamente ruim, bastante instável, e caiu várias vezes. Por isso, o vídeo que vocês vão ver a seguir não é, como de costume, um fluxo contínuo. Tivemos que cortá-lo em partes para juntar os trechos que estavam normais e compreensíveis. Em alguns momentos, há interferências e fica difícil entendê-lo, mas suas análises são importantes e sua interpretação do que está acontecendo e de como o Irã está lidando com o ataque que sofreu na sexta-feira, na minha opinião, valem a pena ser compreendidas. Então, com alguns cortes e edições, segue minha conversa com o professor Syed Marandi. Professor Marandi, obrigado por estar online. Nu weet u step te merteba. Professor Marandi, thank you for coming online, and how are you? I'm very good, thank you, Pascal. And I should just point out that the Obrigado, Pascal. government has Só gostaria de ressaltar que o governo reduziu a velocidade da internet por motivos de segurança nos últimos dias, então a conexão não está excelente. Isso se deve à situação atual, e peço desculpas. because of the current situation, and I apologize. No, this is absolutely nothing you should Não, isso é absolutamente algo pelo qual você não precisa se desculpar. Quero dizer, obviamente, você está passando por uma situação muito difícil. Eu ainda consigo te entender. Você poderia nos contar como está a situação em Teherã? Como você está nesta manhã de domingo? It is Está tranquilo agora em Teherã? quiet right now in Tehran. It's been quiet for Tem estado tranquilo por, eu diria, 7 ou 8 horas, talvez mais. Não tenho certeza. Vai acontecer de novo hoje, não há dúvida disso. Eles atingem diferentes partes do país. Mas os iranianos, como acho que as pessoas viram, retaliaram de forma dura. Na noite passada, eles atingiram Israel com força no Iraque e em outras áreas. Esperamos que essa guerra continue por um bom tempo, então as forças armadas estão atuando de forma eficaz. As defesas aéreas estão funcionando melhor do que antes. E claro, os mísseis e drones que o Irã está lançando estão tendo o efeito que esperávamos. the fact that we were expecting. Now the Iran is also being Agora, o Irã também está sendo atingido novamente, certo? Foi atingido de novo ontem. E um dos seus campos de petróleo, um campo muito grande, foi alvo. Teherã, a cidade, foi alvo novamente. Qual é a sua avaliação dos danos sofridos até o momento? of the damage incurred at the moment. The damage so far has been very limited. Os danos até agora foram muito limitados. Pode parecer muito nas redes sociais, mas o Irã é um país enorme. Além disso, muitas das imagens que você vê não são necessariamente reais. Algumas delas são de outras zonas de guerra. Sistemas de mísseis que os israelenses acham que destruíram são apenas iscas. Eles gastaram muito dinheiro explodindo coisas que não têm valor em si mesmas. Então a situação está boa, o moral está alto. As pessoas estão indignadas que o Ocidente apoie um ato tão flagrante de agressão. Mulheres e crianças foram assassinadas. Em um caso, derrubaram um prédio residencial inteiro, matando 60 pessoas, incluindo 20 crianças, em apenas um ataque. Killing 60 people, including 20 children, in just one attack. And the Israeli regime is indiscriminate. E o regime israelense é indiscriminado, como você sabe, como vimos em Gaza, como vimos no Líbano, como vimos em seus ataques aéreos em todos os lugares e seus ataques em todos os lugares. Eles não fazem distinção entre civis e combatentes. Eles veem todos como Amaleque, como sub-humanos, e se veem como acima e além do resto de nós, o povo escolhido. Então, quando as pessoas são consideradas sub-humanas, realmente não importa se é uma mulher, um homem, uma criança, um membro do exército ou das forças armadas, ou apenas um comerciante comum. Armed forces or some ordinary shopkeeper. Can you tell me Você pode me dizer que tipo de alvos o Irã está buscando em Israel nesse momento? Israel at the moment? All of the targets are linked. Todos os alvos estão ligados ao setor militar e à força do regime, ou são em retaliação a alvos que foram atingidos no Irã, como refinarias. Se algum alvo civil foi atingido, é por causa da guerra eletrônica usada para desviar ou direcionar o míssil ou drone para longe do alvo pretendido,
mas todos os alvos são retaliatórios. Em outras palavras, qualquer coisa que o regime israelense faça ao Irã, excluindo civis, os iranianos revidam contra alvos semelhantes. Mas a diferença é que os israelenses atacam blocos de apartamentos e fazem isso intencionalmente. Às vezes é para assassinar pessoas, mas eles matam famílias, matam vizinhos para isso. Mas esse não é o objetivo dos ataques iranianos. Novamente, a única maneira de um míssil ou drone iraniano atingir um alvo civil é por causa da guerra eletrônica e interferência israelense. E quanto ao programa nuclear do Irã? Sabemos que o local foi atingido, não a usina de energia, mas a instalação nuclear do Irã. Alguma notícia sobre os níveis de radiação? Sobre o perigo para as pessoas que vivem nas proximidades? Mas o que o regime israelense está tentando fazer é contaminar o meio ambiente e causar vazamento radioativo. E isso é algo, obviamente, que o Ocidente está apoiando, porque eles veem que o regime israelense está atacando instalações nucleares iranianas. Mas os europeus, a União Europeia, os Estados Unidos, todos estão apoiando esses crimes. No entanto, algo que seus espectadores sempre devem ter em mente é que, desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque, e o Irã ficou cercado, o Irã começou a mover gradualmente todos os seus ativos mais importantes, seja lá quais forem, para o subsolo. E isso continuou. E então, alguns anos atrás, quando os israelenses realizaram alguns ataques de drones no Irã, esse processo foi acelerado. E no último ano e meio, novamente foi acelerado ainda mais. Portanto, todos os ativos-chave do Irã, sejam mísseis, drones, linhas de produção importantes ou ligados ao programa nuclear, tudo o que realmente importa está profundamente subterrâneo e inacessível ao regime. Até agora, eles só atingiram prédios na superfície, mas nas áreas onde temos o programa nuclear, os prédios na superfície não são tão importantes. Então eles gastaram muito dinheiro atacando, mas não tiveram o efeito que buscavam. E quanto às defesas do Irã? Quero dizer, por um lado, agora sabemos que os israelenses conseguem penetrar o sistema de defesa do Irã. Por outro lado, também recebemos relatos de que o Irã teria abatido 2 caças F-35. Isso é verdade? Você sabe se isso realmente aconteceu? E como está o sistema de defesa neste momento? Sim, as defesas aéreas estão funcionando bem. Elas derrubaram jatos israelenses, muitos drones e muitos mísseis. Claro, alguns conseguem passar. É guerra. Mas mesmo com todo o Ocidente defendendo o regime israelense, ajudando e se mobilizando para apoiar essa agressão, você vê que mísseis e drones iranianos estão conseguindo passar. E seu impacto é muito maior, porque a carga explosiva dos mísseis iranianos é muito maior do que a dos mísseis israelenses. Você está preocupado que os israelenses possam escalar para o nível nuclear? Quero dizer, sabemos que eles têm armas nucleares. Esse cenário é concebível? Bem, essa sua pergunta só mostra o quão insano é o regime e o quão insano é o sionismo, que alguém possa sequer contemplar um cenário desses. Acho que se houvesse uma intenção séria de usar armas nucleares contra o Irã, então a doutrina nuclear do Irã mudaria imediatamente. E acredito que a essa altura, os americanos e o regime israelense já descobriram que não há nada que possam fazer a respeito. Portanto, isso é um sério fator de dissuasão. Mas também acho que o resto do mundo veria isso como algo que vai longe demais e teria consequências para o regime israelense em escala global que são incomparáveis à situação que temos hoje. Mas o mais importante é que se o regime israelense seguir nessa direção, o Irã mudará sua doutrina imediatamente. Iran does not want
nuclear weapons. Então o Irã não quer armas nucleares. O Irã nunca quis armas nucleares e nem nunca tentou construir armas nucleares. E há evidências muito boas disso. Durante a guerra Irã-Iraque, quando o Ocidente deu armas químicas para Saddam Hussein usar contra o Irã, o líder, quando altos funcionários vieram pedir permissão para produzir armas químicas no Irã, em resposta às armas químicas de Saddam, disse não. Ele disse que essas são armas imorais e o Irã nunca as produziu. O sentimento em relação às armas nucleares hoje é o mesmo. Mas, se isso se tornar uma questão de sobrevivência, então é claro a doutrina nuclear vai mudar. Então acho que vemos o enorme abismo moral entre o Irã e o regime israelense. Um não tem limites, não tem senso de moralidade, não tem senso de humanidade, e o outro é exatamente o oposto. Is the exact opposite. What we're seeing right now is that Iran. O que estamos vendo agora é que o Irã se absteve de atacar quaisquer ativos militares dos Estados Unidos na região, dos quais há muitos. A estratégia no momento é manter a troca de ataques apenas entre Irã e Israel, porque o Irã estava ameaçando atacar instalações americanas também. E agora já sabemos que os americanos estão profundamente envolvidos em todo esse ataque. Sabemos que foi planejado em conjunto com os americanos, mas o Irã não atacou nenhum ativo americano. Você acha que isso vai continuar? O Irã está sendo cauteloso em relação aos Estados Unidos? Bem, o Irã não quer essa guerra. Ela foi imposta a ele desde o início. E o Irã não quer provocar um colapso econômico global, porque se houver uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, isso significaria o fim do petróleo e do gás da região do Golfo Pérsico e da Ásia Ocidental como um todo. Não apenas por 1 ou 2 dias, semanas ou meses, mas por anos. Isso destruiria a economia global de uma forma que nunca vimos antes na história moderna. Nem mesmo 1929 e a década de 1930 poderiam ser comparados. Seria muito pior. Portanto, o Irã não quer esse tipo de situação e quer conter o conflito o máximo possível. Mas o regime israelense é muito extenso e eles estão usando suas bases na Turquia, no Catar, nos Emirados, no Bahrein e em outros lugares para ajudar o regime israelense tanto ofensiva quanto defensivamente. E também estão usando bases fora da região. Mas existe uma linha vermelha. Se os americanos se envolverem diretamente contra o Irã e tomarem ações ofensivas contra o Irã, então não há dúvida de que os iranianos irão retaliar imediatamente. Os iranianos considerarão aquelas pequenas ditaduras árabes na região do Golfo Pérsico como cúmplices, e elas terão que pagar o preço. Acho que está bastante claro que esses regimes seriam rapidamente varridos nessas circunstâncias. O que os Emirados, o Kuwait e outros precisam fazer é pressionar os Estados Unidos. Caso contrário, se os Estados Unidos tomarem a decisão errada, isso será o fim desses regimes. E como você prevê que isso poderia ser amenizado? Quero dizer, o Irã está revidando após ser atingido por Israel, mas qual seria a sequência de ações para voltar a um cessar-fogo? O regime israelense vai ter que recuar. Isso não pode acontecer novamente. Tem que ficar claro para o regime israelense que isso foi um erro catastrófico e que eles não tiveram sucesso. Essa é a única maneira de isso acabar, para que os sionistas comuns entendam que esse tipo de agressão tem um preço alto demais. Portanto, o Irã continuará a se proteger, a se defender, a retaliar e a garantir que, se o regime interromper essas ações agressivas e as condições do Irã forem atendidas, então teremos um cessar-fogo. Mas, por enquanto, o Irã está determinado a punir o regime israelense e a continuar punindo até que esse sentimento de arrependimento fique muito claro e evidente. Os ataques ao Irã foram condenados por muitos países, incluindo mais recentemente a China, que afirmou categoricamente que se trata de um ataque não provocado contra o Irã, contra um membro da ONU. O que o Irã vai tentar fazer no âmbito da ONU?
Porque sabemos que o Conselho de Segurança da ONU está bloqueado pelos vetos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas existem outros caminhos. Você sabe qual é o plano para angariar apoio internacional? Bem, eu acho. O que o Irã está fazendo agora já alcançou esse objetivo. O Irã estava na mesa de negociações, então o mundo vê que o regime israelense está cometendo um ato de agressão. Eles veem que é algo não provocado e viram que o Irã estava na mesa de negociações. Também viram que Trump, com sua arrogância, estava sendo desonesto e enganoso. Então, tudo isso contribuiu para que a comunidade internacional e a opinião pública apoiassem o Irã. Acho que o Tunanes continuar a construir em cima disso. E o simples fato de que o regime israelense e os americanos, nos últimos 20 ou 21 meses em Gaza, vêm realizando esse genocídio, e no Líbano, esses ataques genocidas também têm ocorrido, e eles têm usado o ISIS e a Al-Qaeda na Síria, os americanos, os europeus, os israelenses. Tudo isso mudou o clima em relação ao Irã no mundo todo, especialmente entre os países do sul global. Mas até mesmo a opinião pública, em partes dos países ocidentais, o clima mudou. Então o Irã vai tentar se apoiar nisso, continuar mostrando que está apenas retaliando e tentando dissuadir o regime israelense, e que os americanos foram enganadores na mesa de negociações, planejando secretamente com os israelenses cometer assassinatos e agressões. Acho que essa é uma política que o Irã vai continuar seguindo nas próximas semanas. O governo Netanyahu, em seu discurso sobre o ataque, disse que precisou atacar o Irã porque o Irã continua ameaçando a aniquilação de Israel. E Israel acredita que o Irã fala sério. O que você acha dessa justificativa? E é verdade que o Irã quer aniquilar Israel? And is it true that Iran wants to annihilate Israel? Iran has never spoken about. O Irã nunca falou sobre aniquilar militarmente Israel, o regime israelense. O Irã disse que esse regime, como um estado de apartheid, como um estado ou regime etnossupremacista, deve chegar ao fim, e que os palestinos devem ser tratados como seres humanos iguais. Para Netanyahu e os sionistas, isso significa aniquilação. Para o resto do mundo, isso significa agir como seres humanos normais e sensatos. O regime de Netanyahu é sempre desonesto em relação ao Irã, e Netanyahu, pessoalmente em particular, tem sido muito desonesto. Há décadas, quase 4 décadas, ele vem alegando que o Irã está prestes a construir uma arma nuclear. That Iran is on the verge of building a nuclear weapon. Iran is weeks away, or months away, or a couple of years away. That's what he's been saying. O Irã está a semanas, ou meses, ou alguns anos de distância. É isso que ele vem dizendo há 40 anos, e está muito bem documentado. Não é algo que você vai ouvir na mídia ocidental, porque a mídia ocidental pertence às mesmas elites que constituem os neocons e os sionistas, e assim por diante. Mas o fato é que ele tem mentido todos esses anos sobre armas nucleares. Mas eles não mostram isso na mídia pública. Você só pode ouvir isso por meio da mídia alternativa ou de outras formas. Mas é claro, o Irã disse isso desde o início, que acredita que esse regime de apartheid deve chegar ao fim, como aconteceu na África do Sul. Essa sempre foi a posição do Irã. E então, no momento, você acha que os europeus, desta vez, vão adotar uma posição mais neutra em relação a esta guerra? Porque vimos que na questão da Palestina, os governos e a mídia europeus realmente mudaram. Eles realmente começaram a falar de forma mais crítica sobre Israel. Qual é a sua expectativa em relação à Europa? Eles só mudaram um pouco, mas continuam apoiando o regime. E a única razão pela qual mudaram é porque a opinião pública se voltou contra o regime israelense. Então eles estão fazendo o mínimo, basicamente só discurso ou ações simbólicas. Mas estão ajudando o regime israelense tanto em sua agressão contra o Irã, quanto em sua agressão e genocídio em Gaza, neste exato momento. Portanto, a única coisa que fará os europeus mudarem sua política e pressionarem pelo fim disso
é verem que o regime israelense não está indo bem e que está sendo prejudicado pelo ataque retaliatório do Irã. Assim, o Irã está determinado a garantir que o regime israelense fracasse. E acredito que à medida que esse fracasso se tornar mais evidente, os europeus e os americanos vão gradualmente procurar uma saída para seu aliado em Tel Aviv. Professor Marandi, essa situação está se desenvolvendo enquanto conversamos. Então, muito obrigado pelo seu tempo e pelas suas explicações. Espero que possamos voltar a falar com você em alguns dias ou semanas para ouvir suas atualizações. Todos nós agradecemos por você nos dar suas opiniões sinceras. Muito obrigado. E peço desculpas pela conexão de internet ruim. Mas como disse antes, eles a reduziram por motivos de segurança. Espero que nos próximos dias, depois que o regime israelense fracassar e tivermos um fim para isso, as pessoas possam ouvir uma discussão muito melhor, com mais qualidade. Foi um prazer ter essa conversa com você e sou muito grato por essa oportunidade. Obrigado, professor, e tenha um ótimo restante de dia. Obrigado, Pascal. Thank you, Pascal.